Francisco de Oliveira Melo, mais conhecido por Chico Eliseu, um homem fantástico que deixou um grande legado na sua história. Quem o conheceu e conviveu perto dele sabe o quanto ele foi importante para a sua comunidade. Um homem caridoso e gostava de ajudar as pessoas com as suas boas ações. E com isso, o cineasta Renato Silva teve a ousadia de criar esse belo projeto sobre a vida desse brilhante homem, Chico Eliseu, um homem à frente do seu tempo. Brilha uma estrela no céu e nasce um simples plebeu. A cidade de Açu recebe uma luz que renasceu lá na linha do horizonte por nome Chico Eliseu. Um grande homem sábio, sem direito à dinastia. Marcou grandes épocas no tracejado da valentia, enchendo a sua cabeça de esperança e sabedoria. E foi no dia 21, bem no mês de janeiro de 1918, que nasce o herdeiro da paz e da fé, grande herói brasileiro. Deixou marcas nas estradas da peleja de sua história. Um peregrino nordestino que deu vida, brilho e glória nas regiões que passava, marcando sua trajetória. E nos trajetos de sua vida, foi ele o grande autor de uma nova geração que ele deu luz e vigor, escrevendo nas páginas do livro de um sonhador. De tudo fez um pouco. Foi um homem determinado, se alistou no exército, levou vida de soldado. Aos 18 anos, ele marcou esse legado. E aos 19 anos, ao retornar de Natal, deu início a outra missão. Ele foi cabo eleitoral, também caixeiro viajante, um sonhador nacional. Foi guarda da malária, não parava um instante. Na sua cidade, Carnaubais, tornou-se comerciante, projetando um futuro com a sua mente brilhante. Minha mãe me contou que conheceu meu pai quando ele vinha de Açu. Ele era caixeiro viajante, ela morava no Alemão. Aí ele começou a namorar com ela, aí casou com ela e foi ser guarda da malária, trabalhava em Patu. Ele falava que tinha o 5º ano, que o 5º ano, para a época dele, um ser humano já era bem formado. Podia-se fazer um curso de qualquer curso por correspondência. E ele fazia esse curso de enfermagem por correspondência. E ele já tinha habilidades com homeopatia, e aí ele começou a fazer esse curso de enfermagem. Quando ele foi diplomado, aí ele começou a exercer as atividades dele na farmácia, né? E depois de um belo tempo, ele mudou de moradia. Foi em Alto do Rodrigues que arquitetou com maestria, trazendo para essa cidade esperança e muita alegria. E nessa cidade tão bela, ele aumentou a sua bagagem, explorou a medicina, foi técnico em enfermagem, foi científico de química, acendendo a sua imagem. Grandes obras ele fez, era um mestre promissor. Sem cursar faculdade, ele se tornou um doutor, para ajudar a sociedade com dedicação e amor. Estabeleceu uma farmácia e se tornou um parteiro. A sua mente não parava de rodar o ponteiro do relógio do futuro desse infinito guerreiro. O cotidiano do meu pai, Chico Eliseu, ele saía de casa às 7 horas da manhã e passava a manhã na farmácia. Então ele não tinha horário para vir almoçar. Se tivesse pessoas lá internadas lá, então ele ficava direto, mãe mandava o almoço dele, mas por muitas vezes 12h30, ele vinha para casa almoçar, né? E era uma manhã corrida de consultas, aplicações de injeções, pequenas internações, pequenas cirurgias. Se obtinha muito furúnculo naquela época. E também as pessoas se machucavam muito, como queda, corte na cabeça. E ele costumava fazer pequenas cirurgias. Então era uma rotina assim bastante movimentada. Bem,
como meu pai já estava bem estabelecido na sua farmácia aqui em Alto do Rodrigues, a gente sempre presente, sempre ajudando ele, tanto eu como os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu sempre presente com ele, sempre ajudando ele, inclusive até injeções eu aplicava nele, ele mandava, eu aplicava a injeção nele, ele sempre tomava as injeções, eu aplicava também, ajudava também a embalar a medicação, procurar os remédios nas prateleiras, tá entendendo? E também empacotar, né, essas coisas de medicamento, tudo isso. O que ele pedia de injeções, aplicações, essas coisas, ele deixava tudo pronto. Ia lá no fogão, lá, esterilizar, preparar as seringas para fazer as aplicações, curativos. Tudo isso a gente presente fazendo com ele, né? A gente aprendeu também muita coisa, ajudou muito ele a fazer todas essas coisas. E ele sempre autêntico, sempre presente com a gente. Naquela época, ele passava a meditação, ele cuidava das pessoas pelos sintomas, né? Que hoje em dia a gente não vê mais isso. Tudo é através de exame, né? Pelos sintomas. Chegava, ele examinava bem direitinho, com aquela delicadeza dele, né? Passava a receita e muitos vinham agradecer. Graças a Deus, ele curou muita gente através dos conhecimentos de medicina que ele adquiriu. Muitas pessoas mesmo. Uma vez ele estava na farmácia, estava eu e ele. Aí chegou uma mulher com 2 crianças. Aí disse: "Ô Chico, o senhor se lembra de mim?" Ele disse: "Me lembro não, minha filha. Eu consulto muita gente, não me lembro de você. Pois eu sou aquela menina que chegou aqui morrendo e o senhor me salvou. Me deu remédio, passou remédio para mim e eu fiquei boa. Estou aqui, ó. Isso aqui já é 2 filhos meus. Parece que eu estou vendo esse dia. Tá aqui, ó. Esse menino aqui já é filho meu." Aí foi mesmo, minha filha, foi, graças a Deus. Foi eu que lhe curei, não, foi Deus. Ele gostava de dizer isso. Chico Eliseu, um dia, eu morando em Lagoa de Pedra, fiquei doente, minha mãe se aperreou muito. Essa distância de Alto do Rodrigues para Lagoa de Pedra era 6 quilômetros. Nessa época não tinha carro, bicicleta, nem moto. A qualidade do transporte que a gente tinha, ou era o jumento ou um cavalo. Meu pai veio de pés, de lá de Lagoa de Pedra até a farmácia de Chico Eliseu e falou com ele que mamãe estava muito aperreada e que eu estava muito doente. Contou mais ou menos como era. Ele disse: "Seu Pedro, vá marchando na frente que eu vou tomar um cavalo emprestado para ir. E como eu vou no cavalo, vou mais rápido, o senhor já vai adiantando para nós chegar todos juntos lá." E assim meu pai fez. Continuou. Quando ele chegou lá, examinou, disse: "Dona Etelvina, não se aperreie muito não. O seu filho vai ficar bom só com essa injeção aqui que eu vou aplicar." Aplicou a injeção, disse: "Agora eu vou embora e a senhora amanhã, quando ele acordar, é que a senhora vá onde ele está para falar com ele. Se a senhora acordar antes, não vá. Só vá depois que ele acordar." E assim aconteceu. Só com essa injeção, graças a Deus e a inteligência dele, eu me recuperei. E uma vez um senhor, ele se acidentou, ele sofreu um choque e chamaram meu pai, a farmácia estava muito cheia e a pessoa veio chamar, então ele deixou tudo lá na hora e veio de bicicleta e eu a pé.
E a rua era aqui, era próximo à casa de Abelardo. Então, quando ele foi a pé, ele foi de bicicleta, eu fui a pé. Quando meu pai chegou lá, que foi fazer os primeiros socorros, que eu chego, o senhor já tinha falecido. Então, o pessoal, o seu Chico, e aí? E ele vai viver, vai sobreviver? Aquela perturbação toda, né? Que o pessoal querendo saber. Aí meu pai se cala e dá a notícia que a pessoa não resistiu, né? Então era assim. E era muita gente ao lado dele querendo informação ao mesmo tempo. Ele retorna para a farmácia para dar continuidade às consultas. Então ele atendia o pessoal de Mulungu, o pessoal do distrito de Açu, Carnaubás, Macau. Então, eram muitas pessoas que vinham à procura dele, que já vinham de outros médicos, que diziam assim, olha, eu consultei com um médico tal, mas não fiquei boa. Meu filho não ficou bom, meu marido não ficou bom. Então, a gente está aqui porque a gente soube que o senhor é um bom médico. E aquela sacola de remédios que eles traziam, meu pai reprovava, passava outra medicação e dizia, quando terminar a medicação, volte, para eu ver como é que você está. E as pessoas vinham alegres. Seu Chico, eu fiquei bom, abaixo de Deus é o Senhor. Então tinha essa gratificação. E por muitas vezes as pessoas vinham sem dinheiro. E meu pai fazia essa consulta e dizia, depois você paga. Quando ficar bom, você vem aqui e paga. E eu pegava um caderninho e ia anotar o nome, a cidade, o valor. E depois aí guardava no cofre lá, esse caderninho, que era mesmo que ser dinheiro. Meu pai dizia, esse caderninho é mesmo que ser dinheiro. Então eu guardava lá. Quando a pessoa vinha para pagar, então muitos traziam galinha, traziam frutas em agradecimento, melancia. O que o senhor gosta? Gosta de feijão verde? Eu vou trazer feijão verde, vou trazer girimum. Então, além de trazer o pagamento, trazia também alguns alimentos. E era o sonho do meu pai um dia comprar um sítio e morar num sítio quando ele se aposentasse, né? Bem, eu conheci Chico Eliseu desde pequena. Minha mãe tinha amizade, né? Minha mãe casou-se em 47. Ela morava em Canafístula, meu pai aqui em Aldo Rodrigues, né? Filho do Álvaro. E se casaram, ela se casou, ela tinha 16 anos, e então veio morar no Alto. É claro que aí depois que eu fui crescendo, foi que eu adquiri conhecimento dele através de minha mãe, né? Que minha mãe sempre ia à farmácia e levava a gente desde pequena, e aí foi que o conhecimento foi sair. E o relacionamento foi esse. Tinha alguém doente, a minha mãe ia para a farmácia, levava a gente, tinha meus irmãos, não é isso? Então, a parte de infância e adolescência, o conhecimento era esse. De criança, de infância e adolescência, né? Mais tarde, quando começa a crescer, então tem o conhecimento que ele era o farmacêutico, que era o médico da cidade, né? Naquele tempo nós não tínhamos médicos. A profissão do parteiro, ele era cabo eleitoral de doutor Ezequiel. Aí ele conversando com o doutor Ezequiel, ele já nessa profissão de consultar, passar remédio para o povo, aí ele disse para papai, Eliseu, você quer aprender a fazer parto? Aí ele disse, eu queria. Eu queria não, eu quero. Eu quero que você me ensine. Aí ele disse, pois eu vou lhe ensinar. Vá a Sul, que eu vou lhe ensinar a você fazer parto. Aí papai foi para a Sul, aí doutor Ezequiel ensinou a ele a fazer parto nas mulheres. Aí daí em diante ele começou a fazer parto. Diversas vezes, lá em casa, ele deitado, a pessoa chamava Chico, a minha mulher está precisando, quer ganhar neném, tá, não sei o quê. Eles, pois não, ele se levantava, me chamava, eu vinha aqui para a farmácia com ele e acompanhava ele no jipe de Abelardo Rodrigues, do final de Abelardo, junto com o Manel Furuca, a gente ia para Logrador, ia para Pendência, para Barrocas, esses distritos, Estacadinha,
Não tinha hora, qualquer hora a gente chegou, a gente iria para fazer esse parto. Eu ajudava até a pegar na malinha dele, naquela mala que ele tinha, com as ferramentas de fazer parto. Meu filho, bota isso aqui no canto, olha isso aqui. Aí colocava tudo dentro de uma bolsa, levava, às vezes ia até a cavalo, até em jumento também ele ia. Que naquele tempo a dificuldade era grande e só existia um transporte aqui em Alto Rodrigues, que era do senhor finado Abelardo Rodrigues, que Manuel Furuca tomava conta e fazia esse transporte. Foi aí que ele começou a trabalhar fazendo partos. E fez o primeiro, o segundo, o terceiro, e fez um montão. Eu acho que 50% dessa população de Alto Rodrigues, ele pegou. Muitos chegavam e agradeciam a ele, né? Se emocionava até. Dizia, você salvou minha mulher, eu dizia, você salvou minha vida, você salvou a vida da minha mulher, a vida do meu filho. É porque era muito sacrifício, era muito difícil trabalhar naquela época. Né? Os partos eram mais através de manobra. Isso ele tinha, era uma coisa linda. E passou para mim. É tanto que quando eu fui estagiar na Fundação Antônio Ferraz, no meu primeiro dia de estágio na sala de parto foi com o doutor Amauri, um dos melhores parteiros dessa região. E ele se admirou e disse, essa está pronta, já chegou aqui pronta. Foi. Aconteceu uma vez, ele nem estava aqui, foi só eu e Dainha. Uma mulher pareceu até 2 meninos. Eu não sei, me lembro, foi até essa era mãe de branco, essa já era de idade. Já ver como eu reagia, a Dainha ficou lá, veio depressa em comprar a injeção aqui. Que eu tinha encontrado só era uma pequenininha, uma regotinha, foi que apliquei na mulher. Que deu hemorragia na hora. Ele não estava aí, do jeito que foi eu e Dainha que fomos para lá. Mas no final das contas deu tudo certo. Deu tudo certo. Que eu encontrei, aí foi encontrei uma injeção pequena, parece que o nome é regotina. Até apliquei na costa da mulher, daí me aplicar, sei que foi como destrancou o sangue da mulher. Foi, a gente teve 2 meninos, diga aí. E às vezes ele mandava, porque antigamente, quando era difícil o parto, a não ser que fosse um menino atravessado, né? A gente ia fazer uma manobra. Era difícil, mas Deus nos ajudava, né? E às vezes quando o menino, assim, a mulher às vezes no popular, né? Não tinha passagem franca, aí se usava o fósforo. E ele colocava, às vezes mandava eu colocar. E às vezes era tão difícil que era preciso uma pessoa ou para segurar na mão dele, ajudar, puxar, ou nas minhas mãos. Aconteceu uma vez com o Mário Maria José, a falecida mulher de Sandoval, que eu fui fazer esse parto só, e foi muito difícil. E então a Almi, que era irmã dela, né, chamei a Almi, aí posicionei o fósforo, coloquei direitinho, né, eu já tinha prática, né, encaixei, aí ele veio a me ajudar, por cima das minhas mãos aqui, pegando aqui nos punhos, né, aí quando o menino foi nascendo, ele quase que cai mesmo de vera, ainda tombou assim, que teve um susto, né, tomou um susto, e era muito difícil naquela época, mas graças a Deus não houve nenhuma morte. Nunca presenciei assim. Foi no segundo parto, quem foi o meu parteiro naquele tempo, a gente não tinha médico, né? E eu tive filho em casa. 2 filhos eu tive em casa e 2 foi na maternidade, e um foi fui na maternidade, mas também nasceu no caminho. Chegou na maternidade só para completar. E então foi difícil o meu parto. Mas tudo bem, né? Aí depois, de um certo momento, deu como um tipo eclâmpsia. E ele foi quem, graças a Deus, tanto ajudou no parto na hora do nascimento do filho, como depois que teve que voltar para me medicar. E eu tive uma hemorragia, né? Mas graças a Deus e às atividades dele, né? Eu estou contando de vitória, graças a Deus. Aí, no caso, ele foi fazer o parto, aí você se sentiu mal depois que ele... Foi, depois de tudo bem,
do nascimento, tudo também. Com uma hora mais ou menos foi que eu tive o problema da hemorragia. Aí ele voltou e fez a aplicação de remédio. Sinal foi até, naquele tempo, era até nas farmácias, às vezes faltava remédio, mas o meu tio Abelardo, na loja dele, ele sempre tinha de tudo, ele vendia de tudo. E ele tinha o soro que chamavam de plasma, que substituía até como fosse um sangue na hora, assim, de emergência. E graças a Deus, eu retornei. Quando eu abri meus olhos, já estava, por sinal, quem estava do meu lado era a Dorinha de João Deó, que também era tipo uma enfermeira, trabalhava com ele. Ela quem estava do meu lado, graças a Deus. Na profissão dele como farmacêutico, voltando ao assunto de farmacêutico, ele foi chamado para desocupar uma senhora que tinha descansado e não tinha desocupado. Isso era do outro lado do Riaçu, perto de Alto do Rodrigo, confrontando o Riaçu com Alto do Rodrigo. Era numa época que tinha havido uma enchente, o rio estava cheio. Ele me chamou. Então, vamos lá do outro lado, que eu vou desocupar uma mulher. E vai o canoeiro, quero ir. Eu, você e o canoeiro, os três na canoa, vamos lá. Eu digo, vou. Chegamos lá, não tinha energia, água batendo na calçada. Falemos, descemos e entremos. Nós descemos, falemos e entremos. Para lá, falando com o pessoal, ele tomou conhecimento da situação da mulher, foi desocupar a mulher. Não tinha luz, pegou uma piraca e acendeu e continuou lá o trabalho dele. Quando desocupou, que ele medicou ela todinha, nós saímos e voltamos. No meio do caminho, eu disse, quer dizer, tinha 3 lençóis cheios de sangue ali de lado, que foi da mulher que perdeu. Eu digo, ela dá para escapar? Pode. Dá. Ela dá para escapar. Agora, se fosse um homem que tivesse perdido aquele sangue todo, não dava. E Dona Joaquina escapou, depois veio para Alto do Rodrigo, botou um forró da véia aqui, todo mundo dançava por lá e brincava, e ela contente com todo mundo, viveu ainda um bocado de ano. Isso foi uma das ações dele que eu mesmo presenciei. Meu pai, ele se preocupava com os filhos, eram 9 filhos, ele queria que todos estudassem, né? Então, ele tinha o professor Cícero Fernandes, em que ele pedia ajuda para que os meninos estudassem, concluíssem, que ele sempre desse notícia. Então, o professor Cícero sempre vinha aqui na hora do almoço ou na hora da janta informar para ele o filho que faltou à escola, o filho que foi para a escola. Então, hoje o Rivaldo não foi para a aula, por isso e aquilo. Então, ele trazia essa informação e papai conversava muito com eles, né? As mulheres não davam trabalho, as mulheres sempre iam estudar. E ele sempre presente com a gente, sempre olhava o que a gente fazia, o que a gente dizia, o que a gente gostava. Certo que a gente fazia algumas coisas erradas. Não eu, os outros meus irmãos, que eram mais velhos, a gente era pequenininho, eu tinha medo de apanhar. Quando ele chegava pra gente, na hora dele bater em um, batia em todos. Se ele pegasse as meninas também, se um errasse, ele guardava aquilo ali. Um dia ele pegava todas as 4 e metia a chibata. Batia mesmo. E assim era também com os homens. Quando ele dava no mais velho e até no mais novo. Aí todo mundo ficava quietinho, obedecia, e tinha que obedecer mesmo. Mas depois, com 2, 3, 4 dias, ele estava fazendo tudo de novo. E assim, apanhava de novo. E assim, levando a vida até quando Deus quis. Era também responsável de um serviço espetacular, um veículo com alto-falante para poder comunicar, informando a comunidade, ajudando a conscientizar.
divulgava campanhas com muita dedicação sobre educação no trânsito, campanhas de vacinação, sobre combate ao fumo e outras coisas da região. E com a sua alma alegre, que era um dom natural, ele trouxe mais alegria a um festejo sensacional. Deu ânimo ao povo com o querido carnaval. Um folião de primeira, esse tal de Chico Eliseu. Trouxe o bloco da vitória e por aí permaneceu, com essa alegre festa que o povo acolheu. Bom dia mais uma vez, grande amigo. Você está me perguntando umas coisas e vou responder como eu ouvi e fazia. Bom, as pessoas sabiam que meu pai tinha um serviço de alto-falante e esse serviço de alto-falante chamava-se Serviço de Alto-Falante Cristo Rei, a voz independente de Alto do Rodrigues. Então, quando a pessoa perdia uma coisa ou vendia uma coisa ou achava alguma coisa, sempre levava para ele divulgar. E ele divulgava. Atenção, fulano de tal perdeu uma chave. A pessoa entregava e aí, com pouco tempo a pessoa vinha buscar a chave que alguém tinha perdido. E outras, alguém que bebia nos bares sempre pedia para ele passar aquela música e ele passava a música para aquela pessoa, né? Estava em local tal e pedia para ouvir e oferecer aos amigos, às amigas e até mesmo a uma namorada. E também avisava as pessoas quando essas pessoas faziam aniversários. Ele divulgava, dando os parabéns e anunciava que aquela pessoa estava aniversariando. E outros vendedores que vinham de Macau, de Porto do Mangue e de outras cidades vizinhas, que vinha vender seu peixe, a sua mercadoria aqui em Alto Rodrigues, ele dizia que fulano de tal estava vendendo peixe no mercado público de Alto do Rodrigues. Além dele prestar serviço à população, ele também tem os momentos culturais, né? Carnaval, Viva o Zé Pereira, então ele gostava de jogar água nas pessoas que passavam ou pó. E ficava aquele disco de vinil ali, o dia todo a gente ouvindo os frevos, né? Então, aí chegava o mês de março, a enchente, então ele colocava aquelas músicas de Luiz Gonzaga referente à enchente, né? No período junino, só se ouvia músicas referente ao São João, período junino. E também, voltando um pouco para maio, as datas comemorativas, como o Dia das Mães, aí vem agosto, Dia dos Pais, Dia do Estudante. Então, ele tinha compactos, né, que ele colocava referente a essas datas comemorativas, como também o Dia da Independência, ele colocava aqueles hinos todos. Então, quando tinha o desfile na cidade de Alto Rodrigues, ele colocava o hino nacional. E as campanhas de vacinas, ele também tinha esses compactos, colocavam, lembrando das vacinas, da importância, né? E o serviço de som era registrado, então todo esse material de campanhas vinha de Brasília para ele, diretamente para ele. E quando chegava também a Semana Santa, a gente ouvia a história de Jesus Cristo, nascimento e morte. Então ele colocava a Semana Santa, todo o Alto do Rodrigues ouvia a história de Jesus Cristo através do hino, através de um disco de vinil, né? E aí vem Natal, Ano Novo, então todo o processo dele cultural, como também as festividades no São João, Carnaval. Existiu blocos também, na época que ele gostava, né? Que ele incentivou muito as pessoas a participarem do blocos de rua. E outras também na enchente, lembrando bem agora, também existia, quando havia enchente aqui em Alto Rodrigues, e as pessoas não tinham como se comunicar, né? Então o serviço de alto-falante era uma grande comunicação para essas pessoas que estavam muito distantes, no outro lado do rio, no Xambá, na Estacadinha, em Trocamento, Bamburral, sei lá onde fosse. Papai divulgava altas horas de madrugada, dizia para o fulano de tal: atenção, senhor Zé Poloca, por favor,
estão precisando da sua canoa, fulano de tal está em tal canto, está em trocamento, está ali no Xambá, por favor, vá com urgência. E a ele, João Delmin e outros mais daquela época, muita gente caminhava para socorrer as pessoas que estavam do outro lado do rio, se afogando. E lá eles transportavam ele na canoa, no final de Zé Poloque e outros mais, viu? Ele já tinha farmácia com o serviço de som, que por sinal naquela época o serviço de som servia até era de incentivo, devido à música, e ficava ali no mercado, e as pessoas olhavam o mercado pensando até que era na praça, não tinha praça nessa época, né? E tinha, através do serviço de som também, ele fazia propaganda do carnaval. Ele gostava muito de carnaval. E antes do carnaval mesmo, a mãe disse, quando a gente era pequena ainda, que ele gostava muito de fazer, na época do carnaval, o intruso. Intrude era um evento, uma brincadeira que se fazia de jogar água nas pessoas durante o carnaval. E as pessoas tudo arrumadas e pegue lata d'água na época do carnaval nas pessoas. Aí as pessoas faziam do mesmo jeito com ele. Quando ele saía todo arrumado, que ele andava impecável, né? Para a farmácia, ele ia como o médico mesmo, todo de branco, na sua roupa de linho, muito bem passada. Aí diz que quando ele saía de casa todo arrumado, o povo ficava escondido com as latas d'água para dar banho de Eliseu. E ele levava isso tudo na brincadeira, que ele gostava muito, né? Ele participava da brincadeira e gostava. Tanto arrumado como não, ele gostava da participação dele com as pessoas. Ele sempre foi público, né? E então, aí o carnaval, ele organizava blocos, né? Tinha a turma dele, né? Teve uma época que era com Donzela, teve uma época que era com Manuel Galo, e tinha uma música que era o Bloco da Vitória, que era a cara dele. Era o Bloco da Vitória tá na rua, né? E ele organizava bem o carnaval, sempre gostou dessa parte aí. O Bloco da Vitória está na rua, desde que o dia raiou. Vamos, minha gente, para o nosso cordão, que a hora da virada chegou. Uou, uou, se... Ele tinha várias qualidades. Sempre que gostava muito de ver as pessoas felizes. E como tinha muitos jovens naquele tempo, chegou a época dele do carnaval, ele inventou o Bloco da Vitória de Alto Rodrigues. Isso era capzinho na cabeça, branco e vermelho, a calça branca, camisa vermelha. E eu era um da coluna da frente. O outro lado era outro que se chamava Vicente, da coluna da frente também, que a gente puxava, o pessoal vinha todo o resto do bloco atrás da gente. E eram os carnavais, a gente ia para Macau, em cima do caminhão de Abelar, do misto de Abelar. Lembro a primeira vez que eu fui para Macau, foi acompanhando o bloco. Era muito animado. Ele era muito festivo, seu Chico. Ele era muito alegre, ele gostava muito de festa. Então esse bloco ele fez e foi muito bonito esse bloco de carnaval que ele fez aqui em Alto Rodrigues. Inclusive esse bloco desfilava em Pendências, Macau e outras regiões aqui do Rio Grande do Norte, quer dizer, daqui do Vale, né? Então ele fez aí esse bloco e todos os anos saía esse bloco de carnaval aqui nas ruas de Alto Rodrigues e em outras cidades também. Foi muito bom, eu também frequentava, quer dizer, caminhava com esse pessoal junto com eles, em cima do caminhão aí de Abelardo para as cidades vizinhas, a gente ia e era muito bom esse carnaval que ele fez. Aí ele juntou a mocidade naquele tempo de Alto Rodrigues, as mocinhas e os rapazes, aí fez um bloco. Aí saía na rua. Teve uma vez que a gente fomos até em Carnaubais, dançar lá em Carnaubais. Aí era assim o carnaval. Bianô tocando, era Bianô, e ele fazia os bailes de carnaval. Quem tocava era Bianô também. E
na política se envolveu e mostrou boa gestão, foi vereador e prefeito, beneficiou o cidadão. O Alto do Rodrigues teve transparência e união. Deus fez grandes planos com esse homem tão valente. A sua cabeça era uma máquina que trabalhava a sua mente, projetando um futuro, um mundo melhor pra gente. E foi ele o protagonista de uma história de guerreiro. A sua fama aumentava e não era nada passageiro. Esse homem merecia o nosso Nobel brasileiro. Ele também gostava de ler a Bíblia Sagrada, um grande homem de Deus que tinha uma fé blindada. Por isso que ele brilhou por toda a sua jornada. Ele contava essas histórias, pois ele era bem fluente. Para pacientes e amigos, ele contava bem contente que existia um grande Deus, o nosso Senhor onipotente. Chega o tempo da Revolução, ele como prefeito, eu como presidente da Câmara, nós chegava, às vezes até enfadado de outros cantos que a gente tinha andado, quando da fé à meia-noite chegava o exército na porta da gente. Chamamos Chico Eliseu para ir mostrar o livro da prefeitura. Chico Eliseu vinha de lá da casa dele, me chamava na minha, eu ia abrir a câmara para eles fiscalizar. A gente sempre tinha uma obrigação e um dever de, no dia 31 de março, fazer uma sessão solene a favor da Revolução. Aí passamos essa fase todinha, vereador não tinha direito a ganhar dinheiro. Eu mesmo teve 2 mandatos que eu não ganhei nada. Para eu ganhar agradecimento, não. Para agradecer o meu trabalho, eles me pagavam X, um pouquinho. Eu tinha pena dos outros, todinho que vinham, os outros vereadores, que era 10 vereadores nessa época, os outros 9 não ganhavam nada. Eu tinha era pena. Mas mesmo assim, todos nós trabalhamos durante 2 mandatos desse jeito. Cumprimos com o nosso dever com a Revolução. Aí, passada a Revolução, já veio o direito para o vereador ganhar pouco, e daí continuou que nem é até hoje, ganha o prefeito, vice-prefeito e vereador. E está caminhando tudo certo nos seus lugares. Ele costumava receber Aloysio Alves, Henrique Eduardo Alves. E nesse período de política, ele recebia no restaurante, que era dele, né? Vizinha farmácia. Então, ao entrar no restaurante, as pessoas acompanhavam. E era um tumulto. E lá, depois da cozinha, tinha um quarto enorme. Então, meu pai colocou lá dentro Henrique Eduardo Alves, Carlos Alberto, Giliardi, todo o pessoal que vieram, ele colocou lá dentro e pediu para as funcionárias dele levar água e fechou a porta para que o pessoal saísse um pouco e eles fossem acompanhar lá fora, né? Então, assim, eles recebiam muito político. E o pessoal já sabe, o papai anunciava no serviço de som, está para chegar na cidade do Alto Rodrigues, Carlos Alberto e sua equipe, Aloysio Alves e tal. Então, ele fazia esse anúncio, esse comunicado, então as pessoas viam e invadiam o restaurante, né? E para as pessoas terem mais privacidade, meu pai trancava lá e só entravam algumas funcionárias do restaurante com comida, com água, isso com ventilador. Não existia ar-condicionado, né? Muito quente lá, até que o pessoal desse espaço, né, para eles poderem sair e continuar a atividade política na cidade. Então, a farmácia era referência para os políticos chegarem até o restaurante do meu pai e dar continuidade à ação de comícios pela cidade e pelos distritos.
A primeira campanha foi ele e João Tereza, né? Aí a disputa deles dois, João Tereza teve mais um pouco de voto. Não foi diferença muito grande, mas também eles eram os líderes, né, mais famosos do alto da época, né? Aí quando João Tereza saiu, aí João Tereza candidatou Gerôncio Queiroz, que era de Pendências, e ele saiu candidato de Aldo Rodrigues. É claro que, né, quer dizer, quem ia ganhar, porque era o filho querido do Aldo. O outro era uma pessoa muito boa, mas que não era da cidade, né? Aí ele foi foi o segundo prefeito eleito de Aldo Rodrigues. E, graças a Deus, aconteceu que nós fomos vitoriosos. Mas veio outra coisa quando ele se elegeu a prefeito, difícil. O antecessor deixou uma continha lá que suspenderam a verba, que nesse tempo o dinheiro se chamava verba. Vai receber a verba do município, não vai receber agora, então. Mas ele ficou sem receber. E com sacrifício nos primeiros meses, sem poder fazer nada, porque não tinha condições, os dinheiros, era tudo aquelas coisinhas, não dava para nada, e cortaram tudo. Acabou. Não recebe mais, só quando pagar essa conta que o antecessor deixou. Por sorte, ele agiu com bom senso e conseguiu se livrar da conta, pagando, e em seguida continuou jogando para frente os seus bons pensamentos a favor do povo de Aldo Rodrigues. Meu pai, como prefeito nesta cidade, numa época de cheias e seca, né, em que os vereadores apenas participavam da chapa sem remuneração, assim se contava, ele queria fazer muito pela cidade, né? Ainda não se tinha notícia de petróleo na cidade. Então, o pessoal vivia da agricultura, né, da pesca, e era um povoado, uma cidadezinha pobre. Aí ele ficou aperreado sem poder construir. Aí então o meu tio Abelardo, ele disse, conversando com ele, disse: Chico, se você precisar de alguma coisa, eu posso ajudar. Aí ele disse: olha, terreno eu não tenho. Como é que eu vou construir nada se não tem o terreno para construir? Aí foi quando o tio Abelardo doou o terreno do cemitério. O terreno foi doado para o tio Abelardo, para que a prefeitura fizesse o cemitério, que no alto não tinha ainda, né? Abelardo Rodrigues, tira o que você quiser, tira a quantidade que você quiser e pode fazer o cemitério. E é o pai de Abelardo que foi prefeito aqui. Era o pai. E continua ele na luta. Depois ele fez uma visita lá e Abelardo chegou a dizer: você podia ter tirado mais. Ele tirou a quantidade que ele queria. Feito o cemitério, é uma inauguração que ninguém quer inaugurar, mas um amigo da gente, que chamava João Piató, foi o que faleceu pela primeira vez e inaugurou o cemitério. E até hoje está servindo a comunidade. E então, graças a isso, ele já foi se movimentando com que ele tinha vontade de mostrar que era trabalho. E outra coisa, logo do início, foi o cemitério e a escola, que hoje é Valfredo Gugel, que na época foi inaugurado como Grupo Escolar Municipal Cristo Rei. Ele gostava muito do Cristo Rei. Para isso, a farmácia dele, né, era Cristo Rei. Esse ano, há pouco domingo, foi o dia de Cristo Rei, e eu me lembrei até dele, porque ele gostava, mas acho que ele era devoto do Cristo Rei. Eu acho não, com certeza. E até a imagem do Cristo, até um dia desse ainda tinha na escola. Se não tiraram, ela ainda está lá. Construiu também o grupo Cristo Rei, ao lado uma quadra
e um parque infantil, né? Metade era parque infantil, metade era quadra de esporte. E também construiu outras escolas nos distritos de Alto do Rodrigues. Aqui também não existia energia, ele trouxe a energia de Paulo Afonso, né, no seu poder como gestor da cidade, com o seu vice-gestor Antônio Zacarias. E os serventes, os trabalhadores, né, que ele conseguia para fazer essas construções, ele também ajudava com alimentos, como a emergência. Teve-se, no período da cheia, vieram kits emergencial de alimentos e meu pai dava aos trabalhadores para construir as obras do município, né? Porque o pagamento não era suficiente. Então, teve como emplacamento das ruas. Tudo isso ele fez num período em que a remuneração era pouca. Mas o destino lhe pegou e lhe parou o coração, parando seus compassos que teve muita intuição. Bem na década de 90, falece essa inspiração. Eu estava em casa quando minha filha chegou me chamando, que papai estava com falta de ar. Aí eu vou lá. Quando eu chego lá, pergunto a ele. Aí eu disse, papai, o que foi isso o senhor fez que está desse jeito? Ele disse, minha filha, eu não fiz nada. O que eu fiz foi só pintar uma porta lá na farmácia. E depois dessa pintura, me deu essa falta de ar. Aí eu venho e chamo o doutor Zenildo. O doutor Zenildo morava aqui. Aí o doutor Zenildo foi bater lá. Quando chegou lá, aí o doutor Zenildo, nessa época não tinha oxigênio aqui. Aí eu trouxe ainda ele para o hospital aqui, no Alto. O doutor Zenildo passou em soro, as injeção, em remédio. Aí daí ele encaminhou para o doutor Zélio, irmão dele. Aí eu fui. Mas quando chegou em Macau, ele se aperreou. Aí eu fui ao hospital de Macau para ver se ele tomava um oxigênio para melhorar. Aí quando cheguei lá, aí a médica botou no oxigênio, deu remédio. Aí ele estava até melhor no oxigênio. Aí encaminhou, ele disse que levasse ele para Natal, que ali não tinha jeitão. Eu disse, eu já estou com o encaminhamento aqui do doutor Zenildo para Natal, médico de coração. Agora eu quero que a senhora libere o oxigênio, porque da maneira que ele está, ele não pode ir para Natal sem oxigênio. Ela disse, eu não posso dar porque só tem um. Pode chegar alguém. Aí, é por isso que sempre eu digo que papai morreu à míngua. Ele morreu à míngua, porque se ela tivesse liberado o oxigênio, ele não tinha morrido, porque ele disse assim para mim, disse, minha filha, se eu for sem esse oxigênio, eu morro no caminho. Aí eu disse para ele, papai, não diga isso não. Ele disse, eu digo, porque eu conheço a doença dos outros, porque eu não conheço a minha. Ele disse a mim, né? Aí eu sei que eu conversei com ela, pedi a ela disse que não liberava. Aí no caminho ele morreu à míngua, porque ela não liberou o oxigênio. Aí não deu tempo para chegar nem a Natal, porque ele faleceu logo no caminho. E nunca, no meu sentido, vou esquecer ele. E tive a maior pena ainda quando chegou o tempo que ele faleceu, porque faleceu à míngua. Um homem que salvou muita gente abaixo de Deus foi ele por aqui nessa região todinha. E me deixou muita falta, não só a mim, né, mas para Aldo Rodrigues, para todas as comunidades circunvizinhas. Ele deixou muita falta, porque ele partiu ainda cedo. Ele ainda tinha muita coisa a fazer pela população de Aldo Rodrigues. Eu creio eu que ele ainda tinha muita coisa para fazer aqui. Mas quando chega o dia da gente partir, é Deus quem determina, né? Ainda hoje eu sinto saudade dele.
Foi um grande amigo, um grande parceiro. Geralmente a gente fica triste, né? Porque uma pessoa que a gente conhece da cidade e que trabalhou por muita gente, né? E de repente chega aquela notícia, todo mundo fica, né, entristecido. Mas a gente sabe que é isso mesmo, esse momento vem para todos nós, né? O certo é a gente estar preparado, se preparar para esse momento, né? E a gente acreditar que a vida eterna é a única mesmo e que ele deve estar lá no cantinho bom, né? Olhando para o Alto do Rodrigues, se é assim que a gente não sabe, né? Mas a gente acredita que lá é um lugar bom, a vida eterna. Deve ser até melhor, né? Porque cada um diz que a vida é melhor do que a outra, então a última é a vida eterna, então é melhor mesmo. Mas enquanto ele viveu, muitas vidas ele salvou. Uma luta consistente que ele nunca abandonou. Grande médico caridoso, o amor nele nunca faltou. Esses são alguns contos desse herói verdadeiro. Chico Eliseu foi de fato um grande guerreiro e ele levou um destino como herói nordestino, um patriarca brasileiro.